paz do Senhor Jesus Cristo, sou Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. E nessa oportunidade nós vamos estudar a parte de número 3, onde Neemias se apresenta diante do rei Artaxerxes. Bom, a parte número 1 falamos sobre a notícia que Neemias recebeu a respeito de Jerusalém, como se encontrava a cidade tão formosa que hoje estava em ruína. Porém, a notícia trouxe um impacto à vida de Neemias, o qual levou a orar e a buscar ao Senhor. E através dessa oração, através dessa consagração de sua vida, ele vai se apresentar ao rei Artaxerxes. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, Neemias diante do rei Artaxerxes. Bom, para uso do texto, nós estaremos usando aí Neemias capítulo de número 2, e nós estaremos lendo agora o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Peço para que você nos acompanhe nesse momento. Capítulo 2, versículo de número 1. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. Versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Bom, queridos, ao chegar diante de Artaxerxes, Neemias vai ser surpreendido com uma pergunta do rei. O rei vai perguntar a Neemias algo que não poderia acontecer naqueles tempos. Não se poderia chegar enlutado diante do rei. Não poderia chegar vestido de pano de saco diante do rei naqueles tempos. Era proibido. Porém, Neemias contava com a ajuda e o auxílio de Deus naquele momento. Entenda uma coisa, querido. Quando algo for acima da nossa capacidade, que nós possamos sempre colocar diante do Senhor e ver as respostas da oração. Porque quando Neemias chega diante do rei, enlutado, com o seu rosto triste e abatido, e é recebido pelo rei, isso já era resposta às suas orações. Bom, nós também vamos observar algo muito importante aqui, é que o rei conhecia muito bem Neemias, e ao reparar que ele não está bem, sabia que ele tinha boa alimentação, boa estadia, tinha uma boa saúde, o rei vai entender que a tristeza de Neemias não é uma tristeza externa, e sim uma tristeza interna. E o rei então vai perguntar o que está acontecendo com ele. Bom, uma coisa que eu quero deixar claro aqui com você: Neemias era um homem sincero, ele não sabia esconder a sua dor ou a sua tristeza. E muitas das vezes, você que está aí me ouvindo, possa estar passando por alguma dificuldade, algum problema, e as pessoas te perguntam se você está bem, aí sabe o que você vai dizer? Estou bem. Não, é porque a sunamita disse estou bem, está tudo bem. Mas para quem que a sunamita disse que está tudo bem? A sunamita disse que estava tudo bem para quem não podia ajudá-la. Mas quando ela chegou diante do profeta Eliseu, ela expôs também todos os seus problemas. Então, a leitura bíblica ela é de fundamental importância. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, algo te incomoda, não guarde isso dentro de você. Procure alguém da sua confiança, alguém que você possa expor e fale para essa pessoa o que você está passando. Neemias não teve medo de expor diante do rei aquilo que ele estava passando. Mas eu peço a você que, se for para se expor diante de alguém, procure alguém de sua confiança, alguém que vai te ajudar a resolver o seu problema. Muitas das vezes nós temos muitos amigos e muito bons para conversar, para trocar uma ideia, mas eles não têm a capacidade, muitas das vezes espiritual, de nos dar uma direção. E muitas das vezes, em vez de nos ajudar, vai nos enclausurar mais ainda em nossos problemas. Bom,
O meu conselho é para que você procure alguém que de fato possa te ajudar, para que também você não fique preso atrás desse muro, sem uma solução. Neemias não tinha como resolver tal situação, os seus recursos não eram suficientes. Então, quando ele expõe para o rei Artaxerxes, ele está abrindo a oportunidade de alguém ouvi-lo e, quem sabe aí, atender a sua necessidade. Bom, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque muitas vezes nós temos por hábito se fechar, se guardar e ficarmos com os problemas dentro de nós e ficamos por trás do nosso muro e o nosso recurso não abre portas para nossas vidas. Entenda isso. Quando você fala com alguém de sua confiança e alguém que você sabe que ama a vida, ama a família, que ama a obra de Deus, essa pessoa pode te dar uma direção. E Neemias, ao contar para o rei Artaxerxes, ele é surpreendido pela pergunta do rei. Vamos ler aqui o versículo de número 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Bom, queridos, quando Neemias expõe a sua dificuldade diante do rei, o rei pergunta: o que me pedes? Isso aqui é de fundamental importância para nós entendermos que isso aqui já é o efeito da oração na vida de Neemias, nos propósitos de Neemias, que você possa entender que ao comunicar ao rei a sua necessidade, o rei vai abrir uma porta diante de Neemias. Deixa eu falar para você mais uma vez: comunique-se, converse, comunique as suas necessidades aos santos. Quando a Bíblia fala isso, ela não fala somente de comida, não. Talvez você tenha uma necessidade de conversar com alguém, de expor alguma coisa para alguém, de falar de algum projeto para alguém. Procure alguém de sua confiança, procure alguém que realmente ame a obra de Deus e converse, comunique-se, não fique guardado, não deixe mágoa, tristeza, dor ou alguma dificuldade dentro de você preso, mas comunique a alguém. Viu aí como é que eu estou preso nesse tema? É porque eu sei que nesses últimos dias existem muitas pessoas com tristeza, mas tentando manter uma aparência de felicidade. Deus não te chamou para isso. Você não é hipócrita. Hipócrita é o palhaço que fica lá rindo para diante dos outros, ainda que esteja cheio de problema, ainda que esteja cheio de dificuldade. Então, que você possa, de fato, de verdade, viver o momento que você está vivendo. Neemias viveu o momento que ele estava vivendo. E qual era esse momento? De dor e de tristeza. Isso estava incomodando Neemias. Então ele expôs diante do rei. Amém? Bom, falando isso, nós vamos aqui passar para o versículo de número 5. Nós vimos aqui que Neemias, ele vai expor diante do rei. Agora o rei vai abrir uma porta para ele fazer uma pergunta: que me pedes? Eu quero te perguntar uma coisa também. Se Deus hoje chegasse diante de você e dissesse: filha, filho, o que me pedes? O que me pedes? Você teria hoje um pedido definido para falar diante do Senhor? Ou você coçaria a cabeça e falaria: poxa, são tantas coisas. Olha isso. Neemias, ele vai diante do rei definido. Neemias sabia o que ele precisava, Neemias sabia o que ele queria. Então vamos ler agora aqui o versículo de número 5, juntamente comigo, para nós vermos como Neemias estava definido naquilo que ele queria. Bora lá, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Bom, aí, queridos, o grande propósito de Neemias, ele está pedindo ao rei para que ele vá ajudar a cidade do sepulcro de seu pai, para que a edifique. Então, Neemias tem um propósito definido, ele quer ir para ajudar, para edificar a cidade. Veja, Neemias sabe que ele pode contribuir com a edificação do muro. Então ele reúne toda a sua força, todos os seus pensamentos em uma só coisa: em edificar Jerusalém. Muitas das vezes nós ficamos com tantos propósitos indefinidos na nossa mente que quando vamos orar não sabemos nem como se chegar diante de Deus, porque
São tantas coisas, queridos. Foco, tenha objetivo, faça uma coisa de cada vez, conclua uma coisa, resolva um problema, para que você possa fazer bem e para que você possa fazer muito bem feito. Neemias sabia o que ele queria, então ele vai chegar diante do rei e vai dizer para o rei que ele o envie ajudar para que ele a edifique. Bom, você deve estar pensando aí agora nos tantos planos e projetos que você tem. Veja, coloque em um papel todos esses planos, todos esses projetos, veja o que de fato é o mais urgente e comece a eliminar um a um, coloque diante do Senhor e peça ajuda a Ele de uma forma super organizada. Para pensar, se você tivesse alguém diante de você e que chegasse diante de você com um projeto todo embaralhado, você olhando para aquele projeto todo embaralhado, você investiria alguma coisa nesse projeto? Não, nem eu. Mas se alguém chegasse diante de você com um projeto todo bem definido, todo bem detalhado, certamente você investiria naquele projeto. Então, Deus não é diferente. Eu não posso chegar diante de Deus cheio de confusão na minha mente, cheio de coisas para resolver ainda e pedir a Deus coisas que nem eu mesmo sei onde é o pé, onde é a cabeça, ou seja, coisas sem pé e sem cabeça. Então, não adianta. Eu preciso definir o que eu quero para que eu possa me chegar diante de Deus e expor a Ele a minha necessidade. Bom, feito isso, Neemias agora vai receber uma resposta do rei positivo. Veja como Deus está abençoando Neemias diante do rei. Um homem que nem poderia chegar enlutado, nem muito menos triste diante do rei, não somente foi recebido, como agora também está sendo atendidas as suas necessidades. Sabe o que é isso? É Deus na vida dos seus servos. Que nós possamos a cada dia dobrar o nosso joelho e confiar em que Deus atende nossos pedidos e as nossas orações quando eles estão bem ajustados com a vontade de Deus. Perceba, isso aqui é algo que é muito importante você perceber. O pedido de Neemias está bem ajustado com um propósito divino que era reedificar a cidade de Jerusalém. Que nós possamos entender que Deus, ele tem um propósito, Deus tem uma obra a se cumprir e nós precisamos orar de conformidade a esta obra, para que nós possamos ver os nossos planos fluir. Agora, se eu oro em coisas que vão me afastar da igreja, me afastar dos projetos de Deus, me afastar do evangelho, queridos, vai ser muito difícil de Deus responder essa minha oração. Bom, feito isso, nós vamos ver agora a resposta do rei Artaxerxes no versículo de número 6. Vamos lá? Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Bom, agora Neemias já está com o aval do rei para viajar. Veja, nós estamos falando sobre um pedido muito bem definido de Neemias. E é de fundamental importância que você entenda isso, a definição daquilo que você vai chegar diante de Deus. Por quê? Porque Neemias agora vai expor para o rei, que já está o autorizando, o que ele necessita para concluir aquilo que ele vai fazer. Bom, já pensou você ter um projeto diante do Senhor, apresentá-lo e não saber quais ferramentas, o que você vai precisar para essa obra? Nossa, como ficaria esse pedido diante de Deus? Mas Neemias, diante do rei, como ele já tinha definido tudo aquilo que ele ia pedir ao rei, ele sabia muito bem o que ele precisava para esta obra. Vamos ver o que Neemias precisava para esta obra? Versículo 7. E disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eita glória, que maravilha,
Que coisa maravilhosa, queridos. Neemias estava bem definido. Sabe o que Neemias precisava? De passe livre. Para quê? Para romper as fronteiras sem ser impedido. O rei deu a ele passe livre. Então, em todas as províncias que ele chegasse, alguém falava para ele: o que você quer? Eu quero passar por aqui, eu quero chegar até ajudar. Mas com qual autoridade você vem? Então ele apresentava ali a carta do rei, um passe livre para que ele pudesse chegar até ajudar. Tá vendo? Isso é o efeito da oração na vida de Neemias. E você não vai definir os seus propósitos? Vai ficar deixando a sua mente embolada? Não, não faça isso. Pega o papel, vou falar de novo, pega uma caneta, defina os seus propósitos e vai para a oração, definido, certo daquilo que você quer para a sua vida, para a igreja, para o ministério. Vai, queridos, organize-se, porque Deus há de te abençoar. Bom, agora Neemias tem passe livre e agora Neemias está chegando em Jerusalém. Bom, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para que não fique tão grande. Mas hoje você viu aqui o efeito da oração na vida de Neemias. As orações de Neemias valeu a pena. Se colocar diante de Deus valeu a pena. Então eu deixo você aí com o meu abraço e até o próximo vídeo, a parte de número 4, quando nós vamos falar sobre Neemias e a sua chegada em Jerusalém. Que Deus abençoe tua vida. Um abraço. Curte, compartilha, nossas redes sociais estarão aparecendo aqui embaixo. Seja aí um amigo dessa obra para que nós possamos alcançar outras vidas. Chega junto. Deus abençoe sua vida.